Boa noite, boa noite. Tudo bem? Como estamos? Todo mundo em casa? Todo mundo de saco cheio dessa pandemia? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Patrícia. Olá, Renata. Olá, sogrinha. Todo mundo em casa, tudo preparado. Vamos começando mais uma live do Conecta Micro. Engraçado é que eu tenho dois perfis, aí quando eu entro, daqui a pouco me avisa pelo meu outro perfil que eu tô fazendo live. Aí, ó. Ciclo da vida. Bom, gente, hoje a gente vai conversar com o Aloísio. Aloísio, meu colega querido de departamento, meu amigo querido. Tô começando a falar muito isso, né? Daqui a pouco as pessoas vão achar que eu só chamo amigos. Não, mas é porque a gente, nesse meio da microbiologia, a gente se gosta mesmo, não é falsidade não. Hoje vamos falar com o Aloísio. Semana que vem falamos com o Ricardo sobre malária e outros assuntos relacionados, imunidade, tratamento, cloroquina. Depois vamos falar com a Andréia sobre esporotricose. Estamos agendando aí, estamos fechando a agenda toda quinta-feira, para vocês não perderem. Hoje vamos conversar com a Luísa. A Luísa é professor titular do meu departamento, professor de bacteriologia, veterinário, de formação. Um dos 1000 veterinários que a gente tem no biomédico, porque isso é o que rola lá, tá? Assunto interno, que a gente só tem veterinário biomédico. Estamos dominando. Vamos dominar o mundo. Viu, meus alunos que estão aí? Quase nenhum. Bom, deixa eu ver que acho que a Luísa já entrou aqui. Olha lá, viu? Já tem alguém falando isso. Tá vendo? Aí, ó. Ó, entrou uma aluna minha, só porque eu falei que não tinha aluno, ó. Quero ver se os Aluizetes vão entrar. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Isso, vamos ver se vai entrar fácil hoje, né? Semana passada com Rosana foi uma aventura. Aê, já entrou de primeira. E que bom. Tudo bem, meu amigo? E não estamos te ouvindo, Aloysio. Tá mudo aí. Olha, já tem até primo da Luísa aí. Tá mudo. Será que tem que autorizar o microfone? De repente tentar botar um fone? Você entrou. Que engraçado. Semana passada a Rosana só entrava a voz, né? Hoje só entrou a imagem da Luísa. Coisa beleza. Ele vai conseguir, gente. Pode deixar. Tá mudo pra você também? Você não tá ouvindo a gente? Eita ferro. Deixa, faz o seguinte. Sai e entra. Vou fazer o seguinte, não é? Pô, ó, vou fazer o seguinte, vou tirar o Luiz, já que ele não tá me ouvindo, né? Vou tirar ele pra ele voltar, tá? Removê-lo. Tirei o Aloysio. Olha, já tem gente sacaneando. Saudações tricolores. Isso aí, porra. Não tem esse problema comigo, não. Ó, deixa eu ver se eu chamando ele aqui, ó. É uma aventura por semana, entendeu? Semana passada era só som. Da Rosana. Hoje é só a imagem do Aloysio. Qualquer coisa, ó. Vamos ver se tem som. Fala aí. E deve ser configuração do seu Instagram. Para autorizar o microfone. Né, gente? Alguém ensina para ele como é que faz isso que eu também não sei direito, não.
Olha, Isabel. Isabel tá levinha. Entrou pra assistir, né? Já fez a prova. Deixa eu ver. A Luiz, eu acho que você tem que autorizar o Instagram a usar o seu microfone. Deixa eu te mandar no Zap. Aloysio, acho que você tem que autorizar o Instagram a usar o seu microfone. Vamos ver se ele vai ver, né? É Zap aqui e ali, ó. Olá, Lili. Você viu minha mensagem aí, Luiz? Te mandei um Zap. WhatsApp. Isso, Márcia. Manda ele usar o Zap. E aí, Lili, tudo bem? Ó, gente, eu e Lili, então vou aproveitar que a gente está nesse momento, vou fazer uma indicação. Se você tem intenção de aprender uma língua, eu estou fazendo um curso online de inglês, muito bom online. O nome do perfil é Os Franceses Tomam Banho. Entra lá no perfil, assiste. Muito legal. A Luísa está com problemas, eu vou tirar ele de novo aqui. Gente, vamos conversando nós aqui. Vocês viram que os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e mais algum lugar está acusando a Rússia de tentar roubar a tecnologia de vacina? Você viu? Vamos ver. Ó, a Lili tá botando aí, ó, ftb.com, muito legal. Pera aí que ele me deu um outro perfil aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho esse perfil que ele me falou, deve ser da patroa. Ó, viu, é da patroa. Vamos ver, hein? Vai ter que falar tudo da patroa. Isso aí, não tem problema não. Viu? Agora eu tô. Aê! Isso significa um cara que não mexe no Instagram, entendeu? E aí, quando ele vai mexer, Quando vai mexer, não tem nada autorizado. aí ou tem voz ou tem som. Mas aí a Mas então, esposa salva, conseguimos, ó. Viu? né? Elas sempre salvam a gente. Não é? E aí aproveita, já faço uma propaganda, é o site de café dela aqui, ó. E aí, hoje eu tô fazendo propaganda. Pronto, ó. Bota aí propaganda do do perfil de café de Cassiana. É, quem quer saber de café, consulta ela. Vamos, depois a gente Desculpa o bota atraso e a aqui. enrolação, mas aí Não, estamos aí. imagina. A gente tava aqui batendo um papinho, o povo não foi embora, não. Fui vendo ali esse povo ir embora, a gente fica nessa. É. Ninguém foi embora, não. Ó, Andrezinho aí! Andrezinho! Oi, Cassiana. Oi. É a Júlia. Ó, Júlia tá mandando oi. Vamos Gente, nessa. então, como eu falei, hoje a gente vai conversar com a Luísa sobre a amada dele. Eu acho que Freud explica, ele tá no perfil da esposa falando de Ecole, ó. Eu Era disse. pra ser. Eram os dois amores da vida do Aloysio, Eu já tinha né? avisado ela que eu ia falar dela. Ela falou, falar o quê? Aí você já, pronto, você já explicou Pronto. tudo. Entendeu? Hoje, e aí a gente vai aproveitar, o Aloysio, sua experiência, para a gente aproveitar, para a gente conversar sobre a faceta desse micro-organismo que muita gente tem curiosidade para falar. Eu brinco, já falei isso para a Luísa, que eu acho que talvez ela seja dos micro-organismos que mais representa o raciocínio do One Health, do Saúde Única, porque ela está em todas. Uhum. Mas aí vamos deixar a Luísa para conversar conosco. Primeira coisa que eu vou te perguntar então, Luísa, já que a gente vai apresentar as facetas desse tão amado para você micro-organismo, apesar de que eu gosto de ter também, adoro ela verdinha.
Da onde surgiu o seu interesse de trabalhar com a E. coli? Olha Algo só, que já veio de graduação, algo que aconteceu no meio do caminho? é, bem rapidinho, antes da E. coli tem que responder por que veterinário e por que trabalhar com pesquisa, tá? É, quem me conhece sabe, mas falo rapidinho, eu sou de São Paulo, meu S me condena, eu não sou chiado, né? E lá em São Paulo eu morei por 14 anos da minha vida, até os 14 anos de idade, no Instituto Biológico de São Paulo. Quem é paulista conhece, quem é da área de veterinária já ouviu falar. Agora, o que o Aloysio fazia no Instituto Biológico? Devia ser um produto de manipulação genética, talvez. Mas o que acontece é que o meu pai trabalhava lá e tinha casa funcional. Ele trabalhou por lá quase 40 anos. E trabalhou Olha como só, chefe isso de eu não sabia. biotério. Ele era chefe de biotério do biológico. E uma das minhas grandes brincadeiras era, na minha infância, ir ver meu pai trabalhar e ver meu pai com os bichinhos que ele cuidava. E ele cuidava dos bichinhos para os doutores trabalharem. E eu ficava pensando, pô, eu quero ser um doutor como esse. E como era biológico, a minha ideia inicial era ser biólogo, tanto que eu entrevistei um biólogo do biológico. Depois é que, com o passar do tempo, que eu vi que o Instituto Biológico trabalhava com veterinária. E aí veio a ligação, veio a veterinária. Então, e aí responde a por que veterinária. E pesquisa porque era o que eles faziam lá. Eu tinha aquela noção de que queria fazer alguma coisa parecida. O interesse por bactéria surgiu logo no segundo ano da minha faculdade e o meu primeiro contato não foi exatamente com E. coli, foi com estáfilo, viu? Você também não sabia dessa. Eu fiz uma bolsa de iniciação científica lá na Pesagro, Rio, Niterói aqui, né? E a doutora Maria do Amparo, mãe da nossa colega lá da veterinária, da Mônica, né? Fui bolsista com ela lá por 2 anos, num projeto de mastite bovina que a gente mexia mais com estáfilo strep. Mas eu pegava a rotina do laboratório e tem uma pessoa marcante na minha vida que definiu que eu gostava de bactéria, que foi a doutora Helena Magalhães, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. A Helena me ensinou bancada. E na bancada, o que eu mais fazia, além do trabalho, era identificação, e a identificação das enterobactérias me apaixonou. E a E. coli aparecia muito. Aí veio a E. coli. Formei, fui trabalhar um ano e pouco depois de formado no Instituto de Veterinária, que tem aqui no Rio, né? O Jorge Weissman, trabalhando na área de alimentos, que era a área que me interessava. E aí, microbiologia de alimentos e E. coli, puxa, está bem próximo, né? Um pouco antes, lembrar, eu fui bolsista do professor Robson, nosso professor da veterinária até hoje, e trabalhei com essa área. Resultado, quando eu entrei no Instituto de Veterinária, poxa, eu vou trabalhar com a parte de alimentos, e aí surgiu a ideia, vou tentar fazer o mestrado. E por acaso, eu tive contato com uma dissertação de mestrado que trabalhava com patotipos de E. coli em alimentos, da doutora Bernadette Franco, lá de São Paulo, da USP. E aquilo me deu a curiosidade. Poxa, ninguém fez isso aqui no Rio ainda. Eu estou trabalhando no laboratório de alimentos, acho que eu vou tentar fazer isso. Lembrando que isso aí era no final dos anos 80 e a gente estava num momento mais ou menos recente da descoberta de um novo patotipo de E. coli, que eram as enteromorrágicas, né? E aí foi a ideia de vamos procurar E. coli em alimentos. Que alimento? Por causa da relação que a gente talvez fale um pouco mais, né? Vamos procurar em produtos cárneos, porque a ideia, já se sabia que os bovinos eram as origens dessas bactérias, né? E aí surgiu a paixão por E. coli, e aí voltando à história de falar com a minha esposa, ela está aqui na frente, eu falo dela mesmo, eu disse para ela que eu tenho duas relações estáveis na minha vida. Uma que deu casamento, que é a dela, e a outra que é um caso que ela sabe e permite, que é a E. coli. Tanto que eu casei com ela em 89, e em 89 eu entrei no mestrado para estudar E. coli. Então nós estamos ao mesmo tempo coabitando aqui, né? Entendi. Seu casamento com a E. coli tem o mesmo tempo do casamento com a Com certeza. Cassiana. E a Entendi. paixão é cada vez maior, igualzinho. Então, assim, a gente brincou no título, né? Boazinha, malvada, Uhum, mortal. Então vamos começar pelo lado bonzinho dela. uhum. Como é que a E. coli nos ajuda? Olha só, a primeira coisa que a gente pensa de ajuda, eu acho, eu também fiquei
Por que eu vou falar de bom de E. coli, né? Só porque Porque a ela está gente com a microbiologista gente. é sádico. A gente acha bonito quando elas fazem Pô, nem malvadeza. fala, né? A gente Entendeu? tem Quando a essa gente acha coisa aquela meio. bactéria multiresistente que mata, nossa, que lindo. Nossa, quanto mais cabeluda, mais Não interessa é? a gente, né? Mas o bom da E. coli, eu acho que dentro dessa lógica do que eu falei do trabalho, eu penso que uma coisa muito boa da E. coli é que ela vem nos ajudando há muito tempo a avaliar a qualidade de ambientes, de produtos, de alimentos. Por quê? Por ela ser um indicador de contaminação fecal, né? Ela é uma nossa parceira de coevolução. A gente tem E. coli no nosso trato intestinal há milênios, milhares e milhares de anos, né? Os animais têm. A presença de E. coli é um bom indicador de contaminação fecal. Então, esse papel dela de nos ajudar a avaliar o risco, a qualidade ou a segurança microbiológica de material, seja alimento, seja ambiente, seja água, é um papel bastante positivo. Dizer que ela é assim essencial na nossa microbiota, vocês têm falado de microbiota, têm conversado com várias pessoas sobre microbioma, né? A E. coli é o principal aeróbio do trato intestinal. No caso, ele é facultativo, é enterobactéria, mas é o principal aeróbio. Mas não chega a 5% da microbiota. Os outros 90% são de anaeróbios. Então, mesmo que ela participe, que nos ajude, produza vitamina, etc. e tal, papel geral da microbiota, especificamente ela, a gente não poderia falar, isso é um grande, né? Sem E. coli eu não sou nada. Não, não é assim. Mas ela nos faz bem sim, enquanto comensal, né? Comensal, né, que participa e vive, né, no nosso trato intestinal. Então, eu acho que esse é um aspecto. Claro que tem outros aspectos positivos que a gente pode pensar. Enquanto membro da microbiota, ela pode dificultar a instalação de patógenos, de outros micro-organismos que venham nos causar doença. Mas a gente que é da área sabe que essa relação meu bem, meu mal, até brinquei para você, né? Que é uma das músicas, né, que a gente pode cantar para E. coli, meu bem, meu mal, porque a hora ela te causa uma Difícil coisa vai ser boa, fazer a voz da Gal Costa. e, cara, você faz, mas eu não vou te... Não, você faz Gal Costa, não, você faz Betânia, bem. Betânia. Depois, exatamente. Um dia, quem sabe. Vou Mas olha aprender a só, Gal também. Pronto. não me manda me imitar a voz, não, que eu começo e eu não paro. É, a E. coli, ela tantas vezes pode nos causar, quer dizer, não nos causar mal e até nos ajudar, como ela própria pode ajudar outros patógenos. Ela não só, mas outras bactérias intestinais, aquele mecanismo de comunicação, né, que existe entre a bactéria, entre o hospedeiro, comunicação química, quem sabe, né? É difícil falar o sim, o não, o bom e o mal, mas é importante. Eu acho muito legal a gente começar sempre com o bom. Isso é uma coisa que eu faço muita questão de falar enquanto bacteriologista. A gente É, estuda o mal e a gente às vezes dá muito destaque ao perigoso, ao mal, mas o bom é muito maior. O bom suplanta em grande parte aquilo que a gente tem de interação, né, com esses micro-organismos. E é isso até, eu sei que eu estou divagando um pouquinho, mas eu vou parar de divagar. É, é isso que eu acho que a gente tem que recuperar depois dessa pandemia, porque essa pandemia está causando na sociedade um grande medo de contaminação. E é claro que a gente tem que ter cuidado, né? Mas a gente não pode se afastar dos micro-organismos demais, né? O pessoal do primeiro mundo é que sabe muito bem disso. Como é que existem mais doenças lá do que em países que não são tão desenvolvidos, algumas doenças, por causa exatamente desse distanciamento, né? Então, eu acho que a gente tem que ter realmente um convívio é. bom com elas. Não, fora E. coli nos nossos experimentos, né? Transformação, Ah, sim, plasmídio, sim, ela sim. tá sempre ali também, né? Com certeza. Me disseram como é que é? Estava lendo hoje que ela é como se fosse É um termo que diz assim, ela é um empregado da gente, né? Porque quase tudo que você estuda da vida, a E. coli está no meio, né? Eu até te mostrei uma frase do Jacques Monod, acho que é isso, né? Acho que foi. Isso, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, ele trabalhou com essa parte de transferência de genes, ele caracterizou, e ele falou que a E. coli e o elefante têm tudo a ver. Ele usou essa expressão. O que E. coli e elefante tem tudo a ver? É a unidade biológica, né, nas formas mais essenciais da vida. E E. coli é usada para quase tudo, para estudar quase tudo quanto é, né, reação, e é usada também na parte de manipulação genética, como vetor. Então,
A bichinha ajuda bastante a gente, com Tá certeza. vendo? Olha lá. Bom. Aí eu vou te perguntar, porque eu sei que você tem feito bastante estudo nisso e já me confidenciou que isso é o que você está focando nesse momento, né? E aí o Uhum, que a gente brincou no início. Como a gente pode encaixar E. coli uhum. nesse conceito de saúde única, Tá. né? É, Para onde? Porque é isso, ela vai estar no humano, ela vai estar no animal, ela vai estar no ambiente. uhum. Eu digo que essa ideia da saúde única, que eu sei que não é tão novinha, mas ela é recente, né? É a minha. Eu estou focado demais nela. Eu acho que tudo passa por esse conceito, né? Essa busca de uma saúde única. E por que E. coli é um bom modo de estudar isso? Porque exatamente E. coli é um micro-organismo que nos ajuda a entender o caminho que existe e a interação que existe entre ambiente, entre o ser humano e entre os animais. Porque a gente encontra E. coli no ambiente, a gente encontra E. coli nos animais, a gente encontra E. coli no ser humano. E esse caminho que ela faz de transmissão, de disseminação, de interação, né, faz a gente entender bastante quais são as relações que são positivas e que são menos positivas, o que a gente deve estimular, o que a gente deve controlar, o que a gente deve investigar, né? E é isso que, basicamente, se eu olho para trás naquilo que eu já fiz com E. coli, tudo se encaixa muito bem nesse sentido, né? Uhum. E agora o patógeno, E. coli? Eita, é, Como esse patógeno aí, esse é o, intestinal e extraintestinal. Porque a é, gente esse, vive E. coli, patógeno intestinal, mas ela causa muita infecção fora do intestino também, com né? certeza, né? O nosso colega, o Roberto Salles, botou no Zap para mim, hoje você vai apresentar as malvadas, né? Então, já mais um adjetivo para os patotipos da minha bactéria, as malvadas, gostei dela, né? A gente, apesar de saber que a maioria das amostras de E. coli são é, é, não agressivas para a gente, né? A E. coli tem uma versatilidade extremamente grande. Ele é um micro-organismo, né, com seu genoma bastante dinâmico, plástico e que é muito modificável ao longo do tempo por transferência. Resultado, a gente tem várias estirpes patogênicas, eu prefiro chamar de patotipos, que é uma forma que me agrada mais aos ouvidos, né? Então, tem tantos patotipos intestinais e extraintestinais, né? Os intestinais talvez venham sendo estudados há mais tempo, mas os patotipos extraintestinais, que é a Escherichia coli patogênica extraintestinal, num tempo mais recente, em função principalmente de resistência antimicrobiana, tem tido um destaque muito grande. Porque da mesma forma que essa bactéria varia muito geneticamente, ora ela está causando doença por invasão, por aderência e por vários mecanismos, ela também tem uma capacidade bastante grande de transferir e receber material genético que, entre eles, a gente inclui genes de virulência, né? Então, muitas das amostras de grande risco, como patógenos humanos por causa da multiresistência, são, né, enterobactérias e especificamente E. coli. Uhum. Qual o aí eu já emendando na parte do alimento, Uhum, né? Porque a gente sabe que ela também é muito transmitida por alimento, né? sim. Qual o principal alimento que a gente tem que se preocupar em relação a E. coli? Todo e qualquer alimento que pode ter contaminação fecal. Uhum. Eu acho que aí a gente, se vai falar de um específico. Contando a historinha daquele patotipo das enterhemorrágicas, né? Dos anos 80, do hambúrguer, lá nos Estados Unidos eles colocaram o nome de mal do hambúrguer, né? Por que carne e produto cárneo Virou vilã virou de filme, né? virou, né? Por que no primeiro momento era o grande veículo? Ué, a bactéria foi provada que tinha origem em bovinos. Então, a carne bovina contaminada com micro-organismos do trato intestinal do animal poderia ser uma fonte de contaminação. Então, no primeiro momento, a gente pensa, não, tem que ser produto de origem animal. No caso da enterhemorrágica, é o bovino. Sim, tem lógica. Mas todo e qualquer alimento que pode ter contaminação fecal e contaminação fecal animal é um potencial transmissor, né, de estirpes patogênicas. Já visto, por exemplo, que nos últimos surtos que se descreve dessa bactéria, a gente já teve surto causado em broto
de alfafa, em espinafre, em alface. Quer dizer, da onde vem? Ah, ela está presente no vegetal sempre? Não, é via contaminação, né, por fezes animais. Então, contaminação fecal de alimento é a chave para a gente entender qual o principal, né, quais os alimentos mais relevantes. Uhum. Estão aqui falando, ó, Júlia já falou filme, série, o André livro, Sim, com certeza. o... Tem um livro até que eu recomendo, chama Toxina. Eu botei até um pedacinho dele no início da minha tese, né? Que ele conta a história dessa E. coli hemorrágica. É bastante interessante. Toxina, Toxina. não conhecia. E aí ele fala O, justamente sobre a sim, enterohemorrágica. o autor, a Cassiana me soprou aqui que eu tinha esquecido. O nome do autor é Robin Cook. Ele é um médico que se especializou como escritor lá nos Estados Unidos e todas as ficções dele têm a ver com ciência, né? E um dos livros chama Toxina. Quem quiser conhecer um pouco da bactéria, um pouco não, bastante, porque ele é bem fiel, muito interessante. Leia Toxina. Uhum. Mas não é romance, não, é livro didático mesmo, contando Não, sobre... não, é ficção. É É uma ficção. ficção. Ele Ah, que não, ele não legal. escreve academicamente, é só livro de ficção. Ele já abordou um monte de coisa, muito legal. Uhum. Ó, Teve alguém que alguém perguntou perguntou aí de aqui, ó. cocção de alimento, que eu vi passar É, rapidamente aí. contamina mesmo após o cozimento dos Se alimentos? a contaminação tiver origem fecal, após a cocção, pensando no alimento de origem humana, que fonte de contaminação pós-processamento que a gente pode ter? Eu lembro sempre para os meus alunos do risco da contaminação cruzada. A contaminação cruzada é muito importante pensando em patógeno intestinal, né? É o alimento pronto que eventualmente vai ter uma contaminação por uma matéria-prima contaminada, né? Agora, se o Uhum. manipulador eventualmente é portador de uma bactéria, pensando na produção de alimentos, e por uma questão higiênica, ele acaba contaminando esse alimento por uma má higiene da pessoa, isso é possível, né? Também é possível. Agora, Gente, com todo mundo, certeza, né? lembrar que essa bactéria, apesar de ser bastante versátil, poder ser bastante agressiva, ela é sensível ao calor. Então, ela morre com o aquecimento. Alimentos bem processados são alimentos seguros, se não recontaminados, com certeza. Entendi. Ó, a Lili fez uma menção aqui que os autores do livro Decel agradeceram a E. coli por ela servir para modelo de estudo, viu? Eu acho que a E. coli Na- tinha que ter agradecimentos aí ad eterno, né? Tem que estar colocada lá. Tá ótimo. E aí, entrando no problema que a gente também gosta muito de pesquisar, na Uhum. resistência antimicrobiana. Deu Como uma é que a E. cortada. coli entra nesse ambiente aí da resistência antimicrobiana? Antimicrobiana, né? A base disso, eu acho que é aquilo que eu comentei um pouquinho agora antes, né? É da versatilidade e da variabilidade genética que essa bactéria apresenta. Isso é um ponto Uhum. assim bastante marcante que explica por que ela é tão importante em receber, transmitir, isto é, veicular genes de várias origens e entre eles genes de resistência. E. coli, como gram-negativa, ela faz conjugação e a conjugação a gente sabe que ela pode ser promíscua, isto é, ela pode ser entre bactérias não diretamente relacionadas geneticamente dentro do grupo das gram-negativas. E aí isso vem acontecendo, né, ao longo do tempo, essa possibilidade de você ter essa troca de genes. Lembrando que a E. coli é membro da microbiota intestinal. E a microbiota intestinal ela é central na nossa vida no sentido de ela sofre interferência de qualquer coisa que a gente faça, entre elas, por exemplo, o uso de antibióticos, né? Então, ao longo da nossa vida, se a gente tem um uso muito intenso de antibióticos, é claro que o perfil da nossa microbiota vai ser de cada vez mais resistência, principalmente para aquelas bactérias que tiverem essa capacidade de adquirir essa resistência e serem selecionadas com o uso desses antibióticos, né? Então, isso é uma coisa que é bem marcante em relação à E. coli. Tá? Uhum. Uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena comentar, que felizmente não é a regra, né? Bactérias muito virulentas
não obrigatoriamente são muito resistentes, né? A gente sabe de vários exemplos, não só em E. coli, mas em outros micro-organismos, que isso não corre obrigatoriamente paralelo, né? Mas, dentro dessa imensa variedade que existe de estirpes de E. coli, a gente sabe, já reconhece algumas estirpes perigosas, que elas conseguem conciliar essas duas coisas. Nas infecções extraintestinais tem algumas, e elas normalmente estão associadas a infecções urinárias, uropatogênicas, né? Que elas, ao mesmo tempo, são bastante agressivas, bastante resistentes e com uma capacidade de transmissão e sobrevivência no ambiente muito grande. Quer dizer, aquela coisa, né, simplória de dizer que é inútil ou desagradável. Então, Uhum. isso acontece também. Existem algumas estirpes que são aquelas que a gente... Cortou o finalzinho que você falou, pelo menos para mim, não sei se pro povo. Desculpa. São essas estirpes que a gente pode considerar como aquelas bem agressivas, que podem ser até letais. A Mariana falou Uhum. exatamente aí. Esse ST-131 é um dos clones pandêmicos que a gente considera que são de grande virulência. Uhum. Então, entrando um pouco nesses, no, quando a gente fala Aí, dos tá acabando a patotipos, bateria do teu. quando a gente fala desses patotipos, aí assim, é porque aí eu estou trazendo até dúvida de alunos, da época de Fala. quando a gente ainda dava aula presencial, Uhum. até dúvida de aluno. Então, por exemplo, primeira coisa, quando a E. coli se classifica dentro de um patotipo, ele sempre vai ser esse patotipo? Por exemplo, Tá. a EPEC, É sempre que é a EPEC, sempre foi, sempre enteropatogênica, é será. sempre EPEC? Ou a EPEC Uhum. pode causar infecção extraintestinal e aí vai ser chamada de HPEC? Tá, vamos lá. Eu vou dar uma passeada com vocês, porque o celular está acabando a bateria, daqui a pouco vai dar outro problema. Então eu vou dar uma volta aqui na minha casa com vocês, Bom na tá? tecnologia é essa. É incrível. Eu deixei meu celular 100% carregado, só que eu esqueci de autorizar para usar o microfone, eu não sei como é que faz. Tá vendo aí? Então agora eu estou mudando, estou aqui em pé conversando, né? Deixa eu falar uma coisa, isso é legal. Em relação a sempre é PEC, desde sempre é PEC para sempre, né? Uma coisa interessante é por que surgiram esses patotipos? Na verdade, foi a tentativa de caracterizar por que determinadas E. coli estavam associadas a determinados tipos de doença. E aí começou a se descobrir as ETEC, que causam doença por toxina, as EPEC por aderência, as EREC por toxina citotóxica, e assim por diante. Mas o que foi se observando ao longo do tempo? Que, por vezes, você encontrava uma estirpe que tinha uma característica mista, uma característica que a gente até pode chamar de híbrida, né? Então, a gente encontra, e já foram descritos, algumas estirpes de E. coli, que elas são como que os dois patotipos misturados. Como é que isso pode acontecer? Mais uma vez, é a capacidade da E. coli de trocar genes. Então, um exemplo bem marcante que em 2011 aconteceu no surto europeu, que é o surto alemão, né? Ele aconteceu no início dos anos da década de 2010, um surto que foi associado àquela doença típica de E. coli hemorrágica, que é a síndrome urêmica hemolítica, a colite hemorrágica. E quando se começou a estudar a bactéria que estava causando, e foi um dos primeiros exemplos da rapidez como o sequenciamento genético completo resolveu o problema. Coisa de dias após o isolamento da primeira amostra, se descobriu que aquela bactéria não era uma EREC típica, não era uma enterohemorrágica típica. Na verdade, ela tinha toda a estrutura genética básica de uma enteroagregativa, que é um outro patotipo. Só que ela ganhou o gene da toxina Shiga via fago, que é mediado por fago, e outros fatores associados à enterohemorrágica. Então, se propôs, ainda se usa um pouco esse nome, que seria um patotipo híbrido chamado de Escherichia coli enteroagregativa, produtora de toxina Shiga. Né? Uhum. Isso tem se tornado uma frequência, sim? Olha só, Porque, por exemplo, estou tentando te passar isso, tipo no modelo do HAMRSA e CAMRSA, que a gente está quase não usando mais, porque a característica de um já está indo para o outro e vice-versa.
Hoje mesmo eu passei para o pessoal do laboratório, do Lema, né, que é o laboratório da gente lá da UF, eu passei para eles um artigo que, por acaso, eu descobri hoje. Eu estava dando uma futucada em informações de E. coli, aí me apareceu um que é bastante interessante, né? Na verdade, até a gente está escrevendo alguma coisa sobre isso, o Gillian, que é, né, lá do laboratório, está escrevendo sobre híbridos, né? E foi um trabalho que saiu agora, fresquinho, foi ontem que foi divulgado, do pessoal lá de São Paulo, a doutora Tânia Gomes, da Unifesp, né, que a gente pode até chamar o berço da E. coli no Brasil, porque foi lá que o Trabulsi começou tudo, né, que é o pai da E. coli aqui no Brasil. Grande Trabulsi. Foi da minha banca de doutorado, uma coisa que ó, legal. Lembro até hoje. E aí ela publicou uma short review sobre essa questão de híbridos. E eu achei bastante interessante que ela propôs um termo diferente. Os patotipos híbridos e os heteropatotipos. E aí, rapidinho, eu faço a diferença. Eu achei interessante. O que ela chama de heteropatotipo? É quando você tem um patotipo intestinal que apresenta características de virulência mistas, de mais de um patotipo intestinal, que é o caso desse que eu expliquei, toxina Shiga e enteragregativa. E patotipo híbrido, e talvez esse seja assim o foco interessante para a gente ficar de olho, são amostras que têm, ao mesmo tempo, capacidade de causar doença intestinal e extraintestinal. Então, já existe estirpes identificadas, que são SPEC, E. coli patogênica extraintestinal, mas que produzem a toxina Shiga. E olha só o perigo disso. Geralmente, as SPEC, elas são amostras que elas têm uma interação com o ser humano mais estável, porque geralmente elas são, não obrigatoriamente, mas frequentemente, elas são mais adaptadas ao intestino humano. Então, elas já têm aquela seleção, etc. e tal. Se elas adquirem a capacidade de produzir a toxina Shiga, Mesmo sendo SPEC. mesmo Você sendo vê como é SPEC, que é. mesmo sendo SPEC, mas elas estão mais acostumadas, porque o lugar, digamos, neutro das SPEC é o intestino. Enquanto a SPEC estiver no intestino, ela não causa Ela doença. tá Ela bem. sair de Ela vai lá, causar doença quando sai, né? Ela entendi. ganhar um sítio intestinal. E já existe a amostra SPEC que produz toxina Shiga. E aí você vai juntar uma toxina que o principal problema é uma manifestação extraintestinal, que é a síndrome urêmica hemolítica, que é renal e de circulação, com uma bactéria que já causa doença extraintestinal, então ela tem como se manter fora do intestino de uma maneira muito mais estável, e ainda, e aí é a questão, as SPEC quase sempre são multiresistentes, porque elas estão há muito tempo no intestino ganhando a seleção, né? Resultado, multiresistente e multiagressiva, né? Olha só, tá vendo? Eu tenho uma frasezinha, depois eu pego ali na mesa, que é a conclusão desse artigo. Se der tempo, eu leio, são 4 linhas, você vai ver que é aquela coisa, ó, espere o que virá, né? Vamos A ver. E. sempre nos surpreende. Novos estudos são necessários. Por isso que ao mesmo tempo que alguns falam, E. coli, pô, E. coli todo mundo tem. Qual E. coli? E por isso que foi legal o tema de hoje. Que E. coli? Quem E. coli? Né? Tá vendo? Esse trocadilho tem história de brincar do E. coli com E. coli de verbo, né? O que a gente tem de E-spec hoje em dia? Porque, por exemplo, você falou da uropatogênica. Eu posso chamar a uropatogênica de E-spec ou ela, por ser uropatogênica, ela vira UPEC? Tá. O termo SPEC, E. coli Ou o termo patogênica E-spec é extraintestinal, meio genérico e dentro da sim. E-spec tem... No início, se dava nome mais pelo órgão. Inclusive, fazendo uma referência de novo a essa revisão, que eu achei bastante interessante, na explicação, os patotipos intestinais foram sempre definidos pelo mecanismo e os extraintestinais pelo local de doença. Então, o PEC, trato urinário, CPEC, sepse, NMEC, meningite neonatal, né? Então, são E. colis que foram isoladas de sítios extraintestinais, portanto, isso não é normal, já que não é o lugar, então ela é potencialmente patogênica e que estavam associadas à doença, né? Então, primeiro se denominou mais por local de doença. Mas aí o que aconteceu? Com o tempo se viu que elas têm muita coisa em comum. E aí, nos últimos anos, pelo menos, o termo SPEC começou a ficar um termo mais forte, porque é muito difícil você distinguir, na verdade, quem é uma, quem é outra.
Às vezes elas têm o mesmo perfil, um perfil muito parecido e podem causar, ora, uma doença urinária, ora, uma doença sistêmica, e depende da situação, né? Mas mesmo assim, sem dar a volta, mas já voltando num outro ponto da versatilidade, o termo SPEC, ele abrange muita coisa diferente também, né? Agora, dentre essas diferenças, a gente consegue pescar ou selecionar algumas coisas que são importantes e têm vínculos importantes. Por exemplo, eu acho que vale a pena a gente destacar, por muito tempo se achou que as E. coli extraintestinais humanas não tinha nada a ver com animal. Hoje em dia a gente já sabe que não é assim. Hoje em dia a gente já sabe que as UPEC humanas e as E. coli patogênicas em aves, muitas estirpes são idênticas. Já se comprovou que para algumas delas existe essa via de transmissão. E mais importante, adicionando, que a via de transmissão é a mesma que a gente já conhece para os patotipos intestinais, alimentos. Então como é que eu vou ter uma infecção urinária porque eu ingeri um alimento? Que história é essa? Eu ingeri um alimento que tem um patógeno que pode causar essa doença, ele vai colonizar meu intestino, e se ele tiver a oportunidade de ganhar um sítio extraintestinal em mim, ele vai me provocar doença. Então, estão até chamando A isso dinâmica... Estão chamando a sigla, né, infecção de trato urinário de origem alimentar. Foodborne, né? Então, a gente já sabe que para as SPEC, a transmissão via alimentos é um Para ponto você ver, né? Uma infecção extraintestinal associada a alimento. Sim, cujo entrada Márcia, né? nossa amiga Márcia, fica como? Falando dos alimentos. Claro. Agora eu vou perguntar para você o seguinte: você encampou a ideia e a gente fez há pouco tempo uma revisão sobre o tema, né? Onde a gente de resistência antimicrobiana em animais, né? Sim. Então, primeiro eu queria te perguntar, na verdade, assim, se você lembrar, porque dessa parte do texto, acho que você vai lembrar mais do que eu, como estamos de uso de antibióticos em animais aqui no Brasil? Acho que talvez seja, mais que fuja um pouco do tema, quem está aí vai gostar de ouvir. Tem um aspecto que é o aspecto da evolução da legislação ao longo do tempo e o que está se permitindo ou não ao longo do tempo. Uma coisa positiva que eu acho que vale a pena falar é que o Brasil não é totalmente permissível ao uso de antibióticos em animais, né? Ele está encaminhando exatamente para o que a Comunidade Europeia já adotou alguns anos atrás, os Estados Unidos e o Canadá, ano passado só, que foi banir os antibióticos como promotores de crescimento. Para quem não é da área, e eu já vi um primo meu que eu convidei, ele até falou: Luiz, você está sem microfone. Então, algumas coisas eu Ele falo... já botou ali que aprendeu bastante. Que legal. Promotor de crescimento, para quem não é da área veterinária, né, é um medicamento, normalmente antimicrobiano, que adicionado ao alimento faz com que esse animal aumente a produtividade, porque, dentre outros vários fatores, reduz a ocorrência de doença. Vamos ser mais simplistas, né? Então, isso acabou sendo usado por muito tempo em animais de produção, principalmente os animais que eram produzidos de forma intensiva, aves e suínos, né? Só que isso claramente está associado ao aumento da ocorrência de amostras resistentes, multiresistentes, que podem chegar ao ser humano. Então, há uma pressão há muito tempo disso não acontecer. E o Brasil está caminhando para acabar com isso, né? Enquanto a gente escrevia essa revisão, saiu, né, entre revisões da nossa revisão, antes de sair a aprovação final, saiu oficialmente a proibição de mais uns medicamentos. Hoje só tem 2. Antigamente eram muitos, hoje só tem 2 que ainda são permitidos. E a tendência é o Brasil não permitir mais promotor de crescimento. Mas você pode usar no animal com fins terapêuticos? Pode, mas tem todo um controle que deve ser feito. Controle. Né? Então, uma coisa é o que a gente tem de base legal e de exigência, né, oficial aqui no Brasil. Outra coisa é a gente também pensar como é que está acontecendo no vamos ver lá do dia a dia, né? Eu acho que a tendência é que até a população, seja em pequenos animais, no caso animais de produção, por pressão, isso é uma coisa boa na área de produção, é a pressão do comprador e a pressão do consumidor. Quanto mais a gente souber que isso é perigoso,
mais o produtor vai ter cuidado de usar. Quanto mais o importador souber que, ó, eu não quero produto brasileiro se eu não tiver garantia de que não há uso de antibiótico como promotor. Então a tendência é isso melhorar com o tempo, sim. No Brasil não está Uhum. muito diferente, né? E os Ao dois que. contrário, ao e contrário os- do que às vezes a gente pensa, que aqui tudo se pode. O que é. está faltando no Brasil, e que está em caminho também de preparação, é um plano de monitoramento sistemático e nacional. O Brasil já fez alguns levantamentos ao longo dos anos, mas não tem isso de forma sistemática, contínua, como já existe em outros países. Né? Uhum. E isso é uma coisa que, quando a gente conseguir criar e construir aqui no Brasil, vai ser realmente um salto muito importante. Finalizando, eu, como veterinário, sempre fico tentando defender o lado animal, dizendo, por que a resistência antimicrobiana sempre veio dos animais? Porque se fala um pouco isso, né? Não, é porque se usa muito em animal, é porque se Muito usa muito animal, no animal, exatamente. e muito animal. Cara, não é tão assim, não. É. A gente Até está porque tentando os dois fazer. que a gente usa não são de uso clínico, né? Não, não, né? São primos distantes, tudo bem, E a mas gente não sabe, é nenhum. né? Porque às vezes eu fico. Eu te perguntei isso de propósito para você falar, porque às vezes eu fico com a impressão de que as pessoas que não estão na área, Uhum. né? E aí às vezes até em rede de TV mesmo, Ana Maria Braga, acham É. que a gente usa, sei lá, vancomicina, né? Sim, Vancomicina, meropenem nos nossos bichos para eles crescerem e isso com volta, certeza. né? Você sabe que falar desgraça dá ibope, né? Então, Total. dificilmente, quando você começa a contemporizar, ou então falar de uma forma, olha, não é bem assim, a coisa tem o outro lado da história, aí não tem interesse. Eu É. lembro, quando eu trabalhava com essa bactéria lá no doutorado, que eu isolei lá o sorotipo no bovino, o O157, teve uma entrevista que eu dei para o Globo porque estava interessada, né? Mas eles queriam muito que eu falasse que o mundo ia acabar. Né? Que eu encontrei a bactéria no bovino e então a coisa ia ser gravíssima. Como a gente não fala porque não pode falar, porque não é bem assim, aí, né? Mas isso é normal, né? Pois é. Claro que pode, Washington. Pode perguntar a todo mundo. O Estou Washington está fazendo a respondendo ao pergunta. Washington, mas todo mundo. Pode Que perguntar o que legal. quiser, que dando tempo a gente responde aqui. Se não der, É, depois eu ligo e te se não falo. der, a gente deixa. No primo aí, ó, fica mais fácil. O bom que eu acho engraçado é que eu vou conversando com você e vou vendo os comentários para ver se tem perguntas. Eu vou vendo a conversa entre as pessoas, É entendeu? legal. Tô vendo muita Então, gente pra legal. Já gente. tô vendo parente, tô vendo aluno, tudo parado. Ó, acabou de entrar. Entrou agora há pouco Renata. Ó. Não é? Olha lá, ó. Para manter na legislação, né, com relação aos padrões microbiológicos de alimentos, e aí puxando Uhum, sardinha para você e Marx agora, uhum. recentemente teve uma mudança da Anvisa, né? Nessa nova instrução normativa, Sim. Eu errei. observando que é uma das principais mudanças foi a substituição da análise quantitativa de coliformes termotolerantes por E. Olha. coli, Uhum, justamente pela E. coli. Aí a uhum. primeira coisa que eu te pergunto, como é que você avalia essa alteração na lei em termos microbiológicos? Acha que vai ser uma boa, mais ou menos? É, tentar ser bastante sucinto, mas é um negócio que dá pano para manga. É, esse padrão é o padrão daquela coisa da indicação do coliforme, né, da E. coli como contaminação fecal. Então, ele é um indicador de contaminação fecal. Né? Quem são os coliformes termotolerantes? Quem são os coliformes? São amiguinhos da E. coli, de espécies correlatas, e que, por terem características parecidas, né, foram usados já desde muito tempo como uma fonte de comparação para esse grau de contaminação. Qual é a questão? Dentre os coliformes, tradicionalmente, isso é verdade, o único dos coliformes que eu posso dar 100% de garantia, e eu vou falar que daqui a pouco não é bem assim, que é de origem fecal, é a E. coli. Né? Então, eu condenei um alimento porque tinha coliforme, dentre eles podia ser E. coli, mas podia não ser. E aí a gente fica naquela dúvida até científica e às vezes até legal, mas será que é de origem fecal mesmo? Será que eu posso questionar que essa contaminação é fecal? Cientificamente posso. Né? Então, quando você muda, você aumenta a confiabilidade do teu padrão.
Eu acho que nesse sentido, você passar para a E. coli como o padrão de avaliação diminui a incerteza, né? Agora, vamos pensar um pouco do outro lado da história. Então por que, que o grau de potabilidade de água não é E. coli também? Para água mineral mas para água tratada não é. Por que, que é coliforme? Porque a água é tratada. Então, o tratamento tem que acabar com qualquer coliforme. Então, eu não vou ser tão específico e falar, se não tiver E. coli, essa água está boa. Não. Entendeu? Então, botar um indicador de maior confiabilidade, né, de certa forma, diminui um pouco a exigência do padrão, né? Porque é um padrão mais específico, né? Então, isso aí também é um lado que a gente deve pensar. Tá? A mudança da legislação dessa aqui demorou acho que mais de 10, a Márcia pode confirmar aí no chat, mas acho que a outra foi 2000 e alguma coisa, esqueci. Mas tem mais de 10 anos. Né? Ela é um pouco a evolução no sentido de você ter padrões e critérios que possam ser seguidos, né? Que possam ser mais confiáveis em termos de avaliação. Eu acho. 2001, a Alice falou para mim aí. Obrigado. Você vê, 20 anos quase. Aí a Márcia falou para te perguntar, a Márcia também botou 2001 agora. Coliformes ou 2001. enterococos Para indicação? como indicador fecal? Tá. E aí vem O a história que eu enterococo falei. não seria uma boa... Aí Como é vem a que- história do... A E. coli tem 100% de confiabilidade, que é de origem fecal. Né? Acabei de ler algumas coisas que... E aí a Júlia, que está no meio aí, pode botar no chat. Te falei também. Que tem vários tipos de E. coli que se mantêm no ambiente por muito tempo. Então, pode ser que essa E. coli seja uma E. coli, mas que não tem origem fecal, porque ela está no ambiente há muito tempo. Então, nem tudo é 100% em nada na biologia, né? Agora, a comparação coliforme enterococo, ela é interessante porque o enterococo ele é mais resistente no ambiente. Então, ele se torna mais confiável para você tentar avaliar uma contaminação um pouco anterior. A E. coli, em geral, por exemplo, a água do mar, 24, 48 horas, se foi uma única fonte de contaminação e não constante, ela acaba sumindo, porque ela não sobrevive na água salgada há muito tempo. O enterococo fica mais tempo. Né? Então, eu acho que para determinadas situações, e a legislação já prevê mesmo isso, né? Para determinadas situações, o enterococo é o melhor indicador. Né? Porque ele vai te dar mais garantia de que não houve realmente contaminação fecal, porque pode acontecer da coli morrer, mas a contaminação fecal existiu, e algum cisto de protozoário, algum patógeno eventualmente mais resistente está lá ainda. Né? Então, se você tem um indicador de contaminação fecal que se mantém mais tempo no alimento ou no ambiente, isso dá um pouco mais de segurança. Ó, seu primo perguntando aqui, ó. Santa Catarina e Paraná são grandes criadores de suínos para exportação. Há cuidado dos criadores com a criação? Imagino que sim, né? Olha só, legal, Washington. Né? A gente tem lá praticamente, acho que Paraná é 60% ou 70% da produção de aves e suínos. Né? Santa Catarina, em suínos, também é bastante forte. É aquilo que eu falei um pouco tempo antes, que a qualidade da produção ela está muito em função da pressão ou das exigências do De quem mercado compra. consumidor. Então, como é produto de exportação, a gente acaba sendo muito rigoroso, porque a gente sabe o problema que dá, e a gente acompanha isso. Aparecer a não ser que bactéria em alguma coisa. Aí bloqueia a exportação, fica um tempão sem exportar. Então, é claro que o produtor, né, ele não quer que isso aconteça. E o mercado de produção de suínos e aves é interessante, porque ele é muito interligado. Né? A indústria ela tem a garantia de comprar o produto dos produtores, ela ajuda, ela dá ração, ela tem assistência técnica. Então, isso aí faz com que esse ciclo de produção seja bastante cuidado. Né? Eu acho que é bastante interessante. Então tá bom. Agora, ó, chegamos na reta final. Eu entro no meu momento, Fábio Porchat. Oba. Oba. Eu tô- Então, primeira coisa que eu te pergunto, Aloísio, professor, pesquisador, pesquisador, professor? Tô O adorando as Aloysio é respostas. professor pesquisador. Agora, na origem do meu interesse,
como eu te contei lá no início, eu via no doutor do biológico que pesquisava alguma coisa que eu queria fazer. Uhum. Mas a partir do momento que eu passei pela universidade, até tive uma experiência de monitor de 1 ano e meio, que foi a que me deu a vontade de estar nessa questão de ensino, desde que eu entrei na UF e até o dia que eu saí, eu vou me dizer que eu sou um professor que faz pesquisa. Eu não sou um Faz pesquisa. pesquisador que tem que dar aula, né? Entendi. Mesmo sabendo da máxima de que só ensina bem quem pesquisa, porque a gente produz A gente conhecimento. produz o conhecimento. Tá. E se não fosse professor, Ah, seria será o que dá quê? tempo? Tem uma lista enorme. Ó, Não. vai o top Olha, 3, vai. né, lá de início de vida, criança, 3 coisas para ver como é que era bem nerd. Eu queria ser ou astrônomo, ou arqueólogo, ou paleontólogo. Olha que Nossa, doido. Não fui nenhuma delas, né? Depois que eu fui mas vai, até que não veterinário, foi tão longe, viu? depois que eu fui veterinário, uma coisa que eu sempre falo em casa, um dia eu vou fazer história, porque eu adoro história. Mas eu adoro história pela história em si. Eu não sou um historiador e nunca acho que vou ser bom historiador. Agora, de últimos anos, que talvez, quem sabe depois que eu parar eu faço isso. Comida. Eu adoro fazer comida, eu adoro cozinhar. Adora Então, essa cozinhar, parte de verdade. gastronomia, eu me vejo com a minha filha daqui a alguns anos, que ela tem esse dom também, fazendo umas coisinhas aí de modo mais profissional. Boa. E o que que não seria de jeito nenhum? Cara, coisas com. Apesar de eu fazer muito bem conta, eu gosto de fazer conta, eu nunca faria nada de exata, sabe? Não consigo me ver um engenheiro. Acho uma coisa totalmente estratosférica imaginar eu calcular um edifício. Para mim, o primeiro que eu fizesse ia cair, que eu ia fazer erro de cálculo, alguma coisa. Eu nunca seria nada de exata, não. Uhum. Ainda bem que você falou comida, porque quando eu tava te perguntando, eu imaginei assim: a Luísa ou vai responder comida ou vai responder música. Então, Música pelo menos é, a música comida. é um desejo, mas eu não Música ia tenho, ser hobby, né? né? Música vai continuar sempre sendo hobby, porque, cara, sábado eu vi um pouquinho de Oswaldo Montenegro fazendo a propaganda, que eu sou um fã incondicional dele. Pô, eu não consigo tocar nem 0,01% do que aquele povo toca, e é maravilhoso. Mas eu, pelo menos, arranho. Aloysio, queria te agradecer muito por ter aceitado essa ideia aí, ter Foi legal pra se caramba. trocado de lugar, sentou, ficou em pé, mas deu tudo certo. Entrou sem Deu pra ver um som. pouquinho da casa, casa de É, madeira, é qualquer legal. dia fazer um tour, mas enfim, Próxima vez eu faço lá em cima, na churrasqueira, entre tá uma justo. conversa e outra. A gente sobe de vida, né? Não é? Exato. Aqui em casa não tem como. Eu tenho 3 níveis, né? E o próximo vai ser lá em cima mesmo, o dia que eu subir. Tá ótimo. Então, ó, te agradecer muito por ter aparecido aí. Ver se tem alguma última pergunta. Os Nada antibióticos atuam como demais. fator de crescimento só porque evita o crescimento de patógenos ou tem outra ação? Não, tem alguns antibióticos que têm um mecanismo no metabolismo do animal. Tá? Essa é uma questão que eu sempre me fiz. Não é só por prevenir doença, não. Uhum, entendi. Bom, deu tempo de responder a última. Depois eu falo. Tá bom? Então, ó, obrigado por ter aceitado vindo aqui. O papo foi ótimo. Jantar Legal. chegando. Aí, gente, ó, Um dia jantar tá você chegando, tá combina aí de eu vendo? te entrevistar, tá? Porque você entrevista todo Tá mundo, eu te ótimo, entrevistar. vambora. Viu? Ó? Agora, qualquer dia eu vou dar um curso pra gente, assim, como entrevistar. Então, agora Tá, joia, cara. eu tô Agradeço vendo que, todo assim, mundo aí que participou. quando acabar essa pandemia, eu vou ter que inventar um talk show pra mim. Não vou conseguir parar, não. Com certeza. Vamos fazer. Um abraço, gente. Tudo Obrigado, de bom. gente. Ó, só lembrando, semana que vem, na outra, já tem live marcada, malária e outros assuntos. Depois a gente bota o título certinho aí com o professor Ricardo. Depois tem esporotricose, que eu já vi que teve gente aqui batendo palminha. Vamos falar de É. esporotricose. Tô querendo Show. trazer um professor que trabalha com morcego para falar de raiva com a gente, tá? Legal. Temos Marcão confirmado, mais pro fim de, mais para a O segunda semana Marco de é agosto. global. A gente está ficando importante. Tá bom, Gente, gente? Então, obrigado ó, aí pelos abraços de todo mundo aí do chat. Beijão pra vocês. beijo para todo mundo. Até a próxima. Até quinta que vem.